Vou fazer então uma pequena explanação, mostrar os tipos diferentes de dízimo. Se não der para mostrar, eu falo para ser mais rápido, porque não vai dar para mostrar tudo. De qualquer forma, nós temos 3 ou 4 lives à frente, então pode desacelerar. Então, eu vou fazer uma explanação rápida sobre o assunto. Mesmo que não der para mostrar tudo, eu mostro o que der. E a gente vai depois nas outras lives vencendo o assunto, mas a gente também tira um ponto. Eu mostro e depois a gente tira um tempinho para a gente discutir o assunto, né? Para as perguntas e tudo. Malaquias capítulo 3, verso 10 diz o seguinte. Se o senhor quiser me ajudar lendo aí o texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolher. Bom, esse versículo é riquíssimo, mas eu vou pegar daqui só 2 frases para a gente começar o assunto. A primeira frase é os dízimos. Okay. Trazei todos os dízimos. Quem tiver com a Bíblia aí já pode colocar entre parênteses os dízimos. Não é trazei todo o dízimo. Lembre-se que a Bíblia, ela diz o que ela quer dizer. Deus não tem dificuldade de se expressar. Se essa é a palavra de Deus, Deus está dizendo exatamente o que ele quer falar. Se ele tivesse dito o dízimo, como eu teria que compreender? Todo o dízimo de R$1.000 é 100. Se ele está dizendo traga todo o dízimo, eu teria que trazer de 1.000, 100. Mas ele não está dizendo traga todo o dízimo, ele está dizendo traga todos os dízimos. Falando de maneiras diferentes de dízimos, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é um texto que a gente lê há 300 mil anos, mas a gente nunca para prestar atenção nesse pequeno detalhe. E outro, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que nesse caso era o templo em Jerusalém, ok? Para que haja mantimento na minha casa. Outra coisa, que a Bíblia diz mantimento, mas quando o ser humano lê aí, ele lê e entende manutenção. E não é manutenção, é mantimento. E parede não come. Então, o objetivo do dízimo não é o prédio, não é o templo, e sim o homem. Então, presta atenção, já desde o princípio, o dízimo não tem a igreja como destino. Lembrando que Abraão dizimou para Melquisedeque, e Melquisedeque não tinha igreja. Exatamente. Então, nós institucionalizamos a ideia do dízimo, e essa é uma herança até católica romana, não é nem protestante. Nós herdamos isso dos católicos. Quando a gente passou pela reforma, a gente já ficou com essa forma de herança, já herdamos isso. O dízimo institucionalizado, ok? Porque você tem que lembrar que quando Jesus deu vida à igreja, ele não abriu nenhum CNPJ, entendeu? A Igreja de Cristo não é um ente jurídico para Deus. Isso é só para nosso governo, para a legalidade da coisa, ok? Então, é mantimento, não é manutenção. Então, Deus nunca teve no coração que o objetivo do dízimo fosse o prédio. Sempre foi mantimento. Parede não come, o objetivo do dízimo sempre foi o homem. Nós temos, desses tipos de dízimo, nós temos 5. Primeiro é o Maaser Rishon. A palavra Rishon em hebraico quer dizer primeiro. Então, Maaser Rishon, primeiro dízimo. Qual era o primeiro dízimo? O primeiro dízimo é o chamado dízimo dos levitas. Se o senhor vier comigo aqui em Números 18, nós vamos ver aqui claramente sobre isso. Quer ver? Números no capítulo 18, diz assim. Versículo 11. Também isso será teu, a oferta alçada dos teus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Se o senhor puder ler a primeira frase do verso 8, só para o pessoal entender com quem Deus está falando. Disse mais o Senhor a Arão. Pronto, então Deus está falando com Arão, tá? Verso 11. Também isso será teu. Então Deus está falando, Arão, isso vai ser teu. Vai lá. A oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, dela comerá. Pronto, então Deus está dizendo que ele está dando essas ofertas para Arão.
as ofertas são trazidas para Deus, mas Deus está dando para o sacerdote, ok? Verso 12. O que é que Deus está dando para ele? Vamos lá. Todo o melhor do azeite. Não é o pior, viu? Não é o pior. É o melhor. Grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, tenho dado a ti. Então, sempre é o melhor, nunca o pior. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, verso 13, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na sua casa comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que consagrar a Deus será dele. Ou seja, se uma pessoa consagrar um filho, igual Ana consagrou Samuel, é do sacerdote. Por isso que Eli que criou. Ok? Interessante, ok. Verso 15. Verso 15 diz: tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Viu? Como de homem, como de animal. Se consagrar um filho, ele pertence ao sacerdote. É porque na nossa cultura, hoje a gente não consegue assimilar essa questão. Mas nós temos um exemplo de Ana que consagrou Samuel, teve que entregar para Eli. Verso 19. Verso 19, para a gente ganhar tempo. Todas as ofertas alçadas que os filhos de Israel consagrarem ao Senhor Jeová, eu as reservei para ti, para os teus filhos e para as tuas filhas, como direito perpétuo. É um pacto inalterável diante do Senhor Jeová para ti e para a tua semente. Para toda a descendência. O que justifica isso? O que justifica o fato de Deus dar para ele, ok? De Deus dar para ele tudo isso. O que justificaria isso? Aí o verso de número 20. Verso de número 20 diz: disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Ok. Então, o primeiro motivo que vai justificar que ele fique com os dízimos, que ele fique com as ofertas alçadas, que ele fique com o que for consagrado a Deus. Ok? Primeiro ponto, ele não tem terra. Lembramos, Jacó teve 12 filhos, ok? José foi dado por morto, amém? Foi levado para o Egito. Depois, quando Jacó reencontrou José, José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés, os quais foram adotados por Jacó. Então, se ele tinha 12 filhos, a gente tira um, sobra 11, ok? Se ele adota outros 2, ficam 13. Então, Israel não tem 12 tribos. Israel tem 13 tribos. E tem 12 territórios tribais, que é diferente. Por que Israel tem 12 territórios tribais? Porque não existe o território da tribo de Levi. Onde os levitas habitam? Os levitas foram espalhados em todas as terras. Nos 12 territórios. Nos 12 territórios tem levitas. Para quê? Para que eles sirvam ao Senhor, cada um nas suas tribos. Então você vai ver, Eucana, marido de Ana, pai de Samuel, é levita, mas é das montanhas de Efraim. Morava em Efraim, era efrateu, mas era levita. Ok? Nós temos aquele levita lá em Juízes, no capítulo 17, verso 7, que é de Belém de Judá, da tribo de Judá. Mas é levita. Então nós temos levitas espalhados por todas as tribos de Israel. Ok? Todas as tribos de Israel. E os levitas não herdaram terra. Se eu não tenho terra, já não tenho como me subsistir, me sustentar. Porque naquele tempo a subsistência vinha da ordem de Deus de lavrar a terra. Correto. Se eu não posso lavrar a terra, não posso colher, como é que eu vou viver? Então, esse é o primeiro ponto que justifica o fato de Deus não ter permitido que eles tivessem terra. Deus deu a eles todo esse recurso por causa que eles não podem manter a si mesmos pelo fato de não terem terra. Verso 21 tem mais um motivo. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam. Exato. Na tenda da congregação, o ministério da tenda da congregação, ok? Então,
O que é o dízimo que Deus dá para os levitas? Gente, vai anotando aí, gente. É o pagamento que Deus dá a eles, porque eles trabalham no santuário. Pelo serviço no santuário. Tá claro o texto, se não gostar é só rasgar, mas que está escrito, está escrito. Não tá? É, fato. Tá. Olha aqui. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Presta atenção, pastor. Todos. Sim. Significa que de qualquer dízimo o levita pode usufruir. Todos os dízimos, sim. Claro que depois os sacerdotes vão estabelecer sistemas de organização para isso. Ok? Mas Deus deu. Todos os dízimos pertencem a eles. Por quê? Por causa do ministério que eles executam na tenda. Então agora não é só mais as ofertas apenas, nem só as primícias, é mais o dízimo. É a primícia, as ofertas movidas, as alçadas, mais as coisas consagradas, mais o dízimo também é consagrado, então o dízimo entra. Ok? Uhum. Pertence a eles, porque eles executam um trabalho para Deus na tenda da congregação, o dízimo é o pagamento levita. Todos os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Levi teve 3 filhos, ok? Vamos comigo. Gerson, Coate, Merari. Daí vem os levitas, gersonitas, coatitas, meraritas. Quando ele diz todos os filhos de Levi, ele está falando dos gersonitas, coatitas e meraritas. Você sabe que esses ainda se subdividiram, ok? Os gersonitas se subdividiram em outros levitas, os coatitas se subdividiram, porque aí os filhos de Gerson, os filhos de Coate e os filhos de Merari deram nascimento a outras classes levíticas, ok? Mas só tem uma classe que pode ser sacerdote, só os da casa de Coate, ok? Mas não basta ser levita para ser sacerdote, eu tenho que ser levita nascido na casa de Coate. Então, para eu ser um sacerdote, eu tenho que ser um levita coatita, mas não basta ser coatita, não basta. Eu tenho que ser levita, coatita, anramita. Ou seja, eu tenho que descender do pai de Arão, de Moisés, de Miriam, que é Anrão. Ok? Então tem que ser levita, coatita, anramita. Não basta, para ser sacerdote, ser levita, coatita, anramita. Então tem que ser levita, coatita, anramita, nascido na casa de Arão. Uau! Então eu tenho que ser filho. A peneira era muito estreita. É grande. Então eu tenho que nascer na casa de Arão. Arão teve 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Deus matou Nadab e Abiú, ficou Eleazar e Tamar. Então, da onde que veio os sacerdotes? Deu tronco de Eleazar e de Tamar. Uhum. Daí vem os sacerdotes, porque são levitas, coatitas, anamitas, nascidos na casa de Arão. Aí pode ser sacerdotes. Mas todos os outros levitas são levitas e trabalham no templo. Cada um deles recebeu um ministério. Uns carregavam o pátio, montava, desmontava o pátio. Eles receberam carros de bois para colocar os carros aí, os postes nos carros de bois, as peles de animais, as cordas, as bases de bronze, as bases de prata. 4 carros de bois, ok? Eles são as mulas, igual mulas, gersonitas. Depois vieram os meraritas, que carregavam a tenda, ok? Tinham 2 carros de bois. E por último os coatitas, que carregavam as coisas sagradas. O que os coatitas carregavam? O altar de holocausto, a bacia de bronze, a mesa dos pães, o menorá, o altar de ouro e a arca. Esses não tinham carros de boi, tinham que carregar no ombro. Porque essas coisas são santíssimas, eles tinham que carregar no ombro deles, não pode pôr em carros de boi. Então eles tinham que carregar no ombro. E os coatitas era a menor tribo em número. Por quê? Porque quando caía um poste do carro de boi, ninguém morria. Mas quando caía alguém com a menorá, morria alguém. Todas as vezes que eles tropeçavam, morria alguém. Então, deu tanto coatita que eles se tornaram o menor. Então, ser sacerdote e ser da casa de Coate não importa em ter privilégios. Então, implicava também em ter maior responsabilidade e o maior índice de mortalidade dentre os filhos de Levi. Ok? Mas Ou todo seja, levita era um serviço arriscado. Era um serviço muito arriscado. Todos os levitas têm direito ao dízimo. Arriscadíssimo. Até hoje, o privilégio que nós temos de ser ministros de maior responsabilidade do que o povo. Entendeu? Até hoje o negócio é arriscado para nós. A gente não...
A gente não carrega tanto peso como um Sua diácono, conexão acho que está mas o interrompendo perigo aí, também é pastor maior. Eduardo. Né? Mas não é a minha, não. Para mim tá normal. Aqui tá travando é você aqui para mim. Dá uma olhada aí que eu acho que é a sua. Sua conexão tem... É a minha? Não, Eu acho que mas sua conexão está eu acho interrompendo aí, A né? minha. É a minha, aparentemente está Oi. bem. Vamos lá, vamos tentar, vamos lá. Mas eu acho que é aí, porque a minha não travou não, travou foi aí. Ó, verso 24 e 26, só pode ler. 24, 25 e 26, só pode ler aí? Vamos lá. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, quando eu deles vos tenho dado por vossa, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então quem recebe dízimo também devolve dízimo. Ok? Do dízimo que o Sim, levita recebe, ele dá dízimo do dízimo para os sacerdotes. E os sacerdotes do dízimo que recebe dão dízimo dos dízimos para Arão. Entendeu? E aí vai. correto. E aí, então sempre tem essa cadeia de autoridade. Porque o De princípio do autoridade. dízimo, o princípio do dízimo é que tem que ter um menor para dizimar no maior, porque o maior abençoa o menor. Esse é o princípio básico do dízimo. Correto. Entende? Quando Jesus morreu, todos nós nos tornamos sacerdotes. Então alguém poderia dizer assim, então eu não tenho mais que dizimar, eu sou sacerdote. Só que existe uma diferença entre o sacerdote da igreja e o sacerdócio da igreja e o sacerdócio do ministro. O sacerdócio da igreja é um sacerdócio santo e real. O sacerdócio do ministro é um sacerdócio consagrado. Só um sacerdócio consagrado pode administrar coisas consagradas, como o dízimo. Então, só para as pessoas fazerem a diferenciação. Porque apesar de todo mundo ser sacerdote, Importante. nem todo mundo tem a mesma hierarquia dentro do sacerdócio. E desde os levitas. Os filhos de Arão é um tipo de sacerdote, ok? E os levitas são outro tipo de sacerdócio. Eles não são sacerdotes, mas exercem sacerdócio, ok? Ok. Então, o primeiro Ok. dízimo, É bom, é Marcelo, bom, é bom inclusive, dar uma mastigada nessa ideia, nessa observação aí, pastor Eduardo, para o pessoal que está acompanhando a gente compreender que não compete a alguém porque é sacerdócio gerir o seu próprio dízimo, porque ele não é compete. sacerdócio, mas não é sacerdote. Ele é sacerdócio santo e Uhum. real. Para os nossos deuses, para o nosso Deus, Jesus comprou de toda tribo, língua, povo e nação, para nosso Deus o fez reis e sacerdotes. Só que eles Sim, são Apocalipse. sacerdotes santos e reais. Não são consagrados. O sacerdócio do ministro é um sacerdócio consagrado. O que coloca o ministro acima, no sentido de que o ministro tem mais responsabilidades com as coisas de Deus e também tem o privilégio de administrar as coisas consagradas, que ao mesmo tempo que é um privilégio, não é, porque as coisas consagradas são o anátema. Se você administrar mal, você morre. Como Exatamente. Acã tocou o anátema, Jericó era a cidade primícia de Deus na entrada dos filhos de Canaã, na terra de Israel. Ela era a primícia e ela era o dízimo. O Acã pegou, morreu com a família inteira. Entendeu? Porque não pode tocar no anátema, que é as coisas com Deus. Então ele diz lá em Josué que aquilo que foi consagrado a Deus, Deus falou. Os vasos de bronze, de prata, tudo que a Deus foi consagrado, põe na casa do tesouro, ninguém pega. O Acã foi lá e pegou. Israel perdeu a guerra de Andiai. Então, as coisas consagradas não podem ser mexidas. Então, esse primeiro dízimo, só para a gente pontuar, primeiro dízimo, Marcel Richon, primeiro dízimo é o dízimo dos levitas. Correto. Ele obrigatoriamente tem que ser das colheitas dos filhos de Israel. Ok? Eu não tinha que dar dinheiro para um levita. Eu dava 10% da minha colheita. Então, Ok. obrigatoriamente tem que ser da colheita e é dado para o levita, o primeiro dízimo. Uhum. Então, esse dízimo é impossível de ser praticado. Esse dízimo está na lei do Senhor. E por que é impossível de ser praticado? Primeiro, porque nem todo mundo tem colheita. E segundo, porque nós não temos mais Uhum. a família de Levi. Então,
Nem em Israel se pratica esse dízimo mais, porque não tem mais como fazer isso. Ok? É impraticável. Nós temos um segundo dízimo, que é chamado Maaser Sheni. Sheni quer dizer segundo. O Maaser Sheni é o segundo dízimo. Esse Maaser Sheni, o segundo dízimo, ele é um dízimo cerimonial. E ele não é 10%. O senhor já deve ter ouvido alguém argumentando, dizendo que a Bíblia diz que o dízimo não é 10%. Você já viu alguém argumentar isso, né? Vi até isso hoje em algum lugar. Vi isso então, hoje. Alguém botando que assim, as onde está escrito na Bíblia que eu digo... A palavra dízimo, ou maaser, quer dizer a 10ª parte de um todo. Então isso é 10%. Né? Quer dizer, Deus conta com o fato também de que quem vai ler a Bíblia foi alfabetizado. Tem que lembrar disso. Então, porque senão a gente esquece desse detalhe. Deus quer que você use sua capacidade intelectual. Inteligente. Então, dízimo é a 10ª parte de um todo. Agora, por que quando você fala nem todo dízimo é 10%? Porque esse dízimo, Maaser Ani, é o dízimo dos melhores frutos ou dos frutos sagrados de uma colheita. Então, antes de eu colher a colheita, eu vou caminhar. Maaser Sheni. Maaser Sheni. Antes de eu colher a minha colheita, eu vou andar por ela toda, fazendo uma seleção de frutos perfeitos. Frutos que não tem nenhuma broca, nenhum risco, nenhum arranhão, nenhuma picada de inseto. Frutos perfeitos. E dos perfeitos, eu vou tirar o dízimo. Então, não é a 10ª parte da colheita. É a 10ª parte dos frutos sagrados. Dos perfeitos. Então, isso já não é 10%. É 10% apenas dos perfeitos. E esse fruto perfeito, eu tenho que pegar ele e levar lá em Jerusalém. Se eu morar na Turquia, eu vou ter que viajar para Jerusalém com esse dízimo. E eu tenho que comer ele com a minha família dentro dos limites do templo. Esse dízimo ele é um dízimo cerimonial. Quer ver? Venha comigo aqui em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14 a gente vai ver. É um dízimo cerimonial. Verso 22. 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali fazer habitar o seu nome, onde que Deus escolheu para habitar o nome dele? No templo em Jerusalém. Ok? Então você tem que viajar para lá. Vai lá. Para ali fazer habitar o meu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas. Você tem que comer. Ele é cerimonial. Você tem que comer isso dentro dos limites do templo. Ele é cerimonial. E esse daí pode ser da minha colheita e pode ser dos meus animais. Sim. Das ovelhas e das vacas. E pode ser da... Exato. Então vai lá. E aí, se for as ovelhas e as vacas, eu tenho que também pegar animais perfeitos, tá? Sim. E dos agora perfeitos, o versículo 24. E dos perfeitos eu tiro... do perfeito eu tiro 10%. Se o caminho for muito comprido, ou seja, eu moro na Turquia, meu dízimo é 10 boi. Como é que eu vou levar 10 boi da Turquia para Israel? Tem jeito? Vende os bois, pega o dinheiro, amarra no punho, viaja para Israel, chega lá, compra 10 boi kosher, ok? Com o selo do sacerdócio, e aí você entrega para o sacerdote, prepara uma parte para você, e você come ali. E se aparecer um levita, ele tem que comer com você. O problema da discussão em torno do assunto do dízimo é que poucas pessoas que levantam essa questão, sobretudo na rede social, que é um campo muito aberto, conhecem essa distinção de um para o outro. E aí pega as regras gerais e aplica no termo restrito e não dá para entender.
Exato. O senhor chegou no ponto que é o coração. O coração, o coração do problema é esse. Né? Pastor, eu acho que o senhor travou aí. Voltou? Está travando a sua aqui para mim. Para mim, quem está travando parece ser a sua. A minha está fluindo. Não estou entendendo. Não. Pode olhar aí que é a sua. Tá, tudo bem. É que para mim, a minha tá. Não, o sinal aqui para mim. É porque está travando você, não está travando eu aqui. Mas eu não estou travando aqui. Quem está travando é você aí embaixo. Ah, então. Aqui para mim você trava e aí para você que travo eu, né? Estranho. E a internet, o sinal está aparentemente bom. É muito estranho. Aqui para mim também o sinal está ótimo. Então vamos dar uma olhada aqui, 25, 26. Vamos. Experimenta colocar no 4G aí para o senhor ver. Espera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Vamos Você vai lá. ver que vai. O verso 25, 26, para a gente... Deuteronômio quanto? 14, 25, 26. Vamos lá. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor Só teu vai ter Deus. vai ter que ler o 24 para o pessoal, porque o senhor leu o 24 só para você, vai. E quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Exatamente. Quando você olha para isso, você tem que entender que esse dízimo é cerimonial, é comido dentro do templo, ok? Dentro dos limites do templo, que o limite do templo naquele tempo era 1/4 do tamanho da cidade, ok? Não era como os templos que a gente conhece hoje, que cabe 500 pessoas, 1000 pessoas. 1/4 da cidade. Aliás, os muros da cidade são os muros do templo. Interessante. Entende? Claro, quando você vai entrar em Jerusalém, você vem do Vale do Cedron, ali que você desce do Monte das Oliveiras, passa pelo Vale do Cedron, sobe, ok? Está na Porta Formosa, que é a porta é o muro do templo, é o muro da cidade. Entende? Então o templo era grande, ok? Então ali você vai comer por tudo aquilo que a sua alma pedir. E não pode desamparar o levita. Vamos ler o verso 27. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Verso 28 vai falar do terceiro dízimo, o Maaser Ani, que é o dízimo dos pobres, que é o dízimo 3 anos. Da colheita. Dentro de um ciclo de 7 anos, 2 vezes nós temos o terceiro ano. 1, 2, 3, ok? Depois 3, 4, 5. Então, no terceiro e no sexto ano, esses 2 anos são chamados, dentro de um ciclo de 7, de ano do dízimo. A cada 3 anos é o ano do dízimo. No sétimo da terra, então, deu 3 anos, você tira dízimo para os pobres. Deu 6 anos, você tira dízimo para os pobres. Além do dízimo do levita, além do dízimo cerimonial, você ainda tira o dízimo do pobre. Então, presta atenção, não é 10%. 10% foi para o levita,
ok? Depois 10% Sim. do fruto sagrado. E agora mais 10% da colheita para o pobre. Só aqui, você já pode 20 e poucos por cento Ou do que eles produziram foi embora. Ok? Lê o verso 28. Lê o verso 28 aí para você ver. ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Correto? Correto? 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então, observe que o objetivo do dízimo não é a parede do templo, é o homem. É para que como o levita. É para que como o estrangeiro. É para que como o órfão. É para que como a viúva. Ok? E aqui, Muito interessante crente, esse destaque, muito interessante. E aqui, pastor Josué, o crente tem o costume de achar que estrangeiro, órfão e viúva é fazer caridade, é cuidar de pobre. Sim. Mas em Israel tinha muito pobre, que nem era estrangeiro, nem era órfão, nem era viúva. Como é que fica? Então, Ou seja, não era ação social. Não é ação social. É guardar um princípio de que os desamparados que estão no nosso meio e temem ao Senhor, porque existiam critérios para isso. O estrangeiro não pode ter parente na terra. O órfão não pode ter irmão mais velho. E a viúva não pode ter filho. Os 3 precisam temer ao Senhor. Sim. Senão, você não tem que dar para ele. Lembre-se que no primeiro século da igreja, no primeiro momento da vida da igreja, teve uma discussão muito grande entre os discípulos judeus e os não judeus, os gregos, ali da igreja de Antioquia, por causa das viúvas dos gregos. Porque os judeus não queriam dar donativos às viúvas dos gregos, porque eles entendiam que a viúva do grego não participa. O senhor lembra disso? Você recorda desses textos? Pastor Eduardo. Tá, ficou ruim de novo aí. Deixa eu fazer o seguinte, nós temos 20 minutos de live ainda. Eu vou interromper a sua transmissão e chamo de volta, ok? Tá bom, combinado.